Abra sua Bíblia todos em Mateus, capítulo de número 15. Daqui a 2 semanas, nós continuaremos no penúltimo sermão da exposição e, com a permissão de Deus, no primeiro domingo de junho, nós concluiremos a exposição da carta aos Gálatas. Mateus, capítulo 15, eu lerei a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Todos comigo, 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Oremos a Deus. Pai, fala poderosamente ao nosso coração. Aliás, tu já estás falando desde a leitura da tua palavra. Pai, então toma a nossa vida nessa manhã e dá-nos a bênção, Senhor, de ter os nossos olhos postos em Cristo Jesus. Nessa mensagem, Deus, ó Pai, que aparentemente é dirigida às mamães nesta manhã, mas nós não nos iludimos. O Espírito Santo não está falando somente com as mamães, está falando com cada um de nós. Senhor, dá-nos a bênção de ouvirmos a Tua voz. Que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Pai, eu não sei o que cada pessoa aqui precisa ouvir, mas o Senhor sabe. Eu peço que essa palavra seja alimento para o teu povo, que essa palavra sirva para dessedentar a alma, que essa mensagem traga um renovo espiritual para quem ouve, que essa palavra fortaleça a fé das mães, dos pais, dos filhos e de todos aqueles que escutam. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentados, amados irmãos e irmãs. Pastor, até quando descansa, carrega a pedra. Aqui está o nosso supremo pastor Jesus. Depois de muita confusão com os fariseus, ele resolve sair de Israel um pouco para esfriar a cabeça. Com quem de nós não acontece isso? Às vezes você está numa luta, no trabalho, num combate, num desafio, relacionamentos complicados, aí vem um feriadão, você fala: louvado seja Deus, que presente maravilhoso, né? Eu não vou precisar ver a cara daquele abençoado lá do meu trabalho. Jesus tirou uns dias para descansar e foi para a região de Tiro e Sidom. Mas como eu disse a vocês, o pastor Jesus, até quando descansa, carrega a pedra. Uma mulher cananeia, diz o texto, ficou sabendo que ele estava ali. Ela tinha uma filha horrivelmente endemoniada. E o texto bíblico nos mostra
como aquela mulher persegue o Senhor Jesus em busca da cura da sua filha. E nós vamos estudar todo esse texto hoje. Mas o que mais me impressiona nesse texto é que lá no final da história, Jesus diz para essa mulher o seguinte, no versículo 28. Oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Que fé é essa fé? Para que o próprio Filho de Deus se dirija àquela mulher e diga: oh, mulher, grande é a tua fé. Jesus ficou admirado, amados irmãos, com a fé desta mulher que Mateus chama de Cananeia e Marcos de Ciro-Fenícia. Jesus disse que ela tem uma fé exponencial, que ela tem uma fé grande, porque se a fé é grande aos meus olhos, e se Jesus disse que ela é grande, então ela é infinitamente maior. Porque a perspectiva de medida de Jesus não é a mesma da nossa. Nós achamos esta mulher uma mãe cheia de fé. E hoje a mensagem vai dirigida para as mamães que aqui estão, mas não se iluda. O Espírito Santo está falando com elas, mas está falando com os pais, com os filhos, com os velhos, com os jovens, com os casais, com os adolescentes. Porque com essa mulher, que tem uma fé que é grandiosa aos olhos de Jesus, nós vamos aprender nesta manhã como ser cheios de fé. Com uma mãe cheia de fé, nós vamos aprender como ser cheios de fé. E em primeiro lugar, mamães queridas, como vocês podem ser mães cheias de fé? Em primeiro lugar, o texto nos diz: reconheça os seus problemas. Como ser cheios de fé? Reconheça os teus problemas. O texto da palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus está na região de Tiro e Sidom. O primeiro problema que aquela mulher tem, segundo o texto, é que ela é cananeia. Ela é da região Ciro-Fenícia. O que significa isso? Ela não faz parte do povo de Deus. Ela adora a outros deuses. Vocês se lembram que os cananeus eram exemplares no culto a Baal, e também no culto a Astarote, e no culto a outros deuses. E você vê que naquela região os moabitas queimavam seus filhos a Moloque. Eles dedicavam a sua vida em falsa adoração a deuses de prosperidade, a deuses da colheita, a deuses dos céus, a deuses da terra, a deusa das estrelas. Era um povo criado longe da revelação de Deus, longe da salvação de Deus. Quando o texto diz que ela é cananeia, está dizendo que ela originalmente não fazia parte do povo de Deus. O segundo problema que ela tem é que ela é pecadora. Ela reconhece quando diz: tem compaixão de mim. Só é digno de compaixão do Senhor aquele que reconhece que é terrivelmente pecador. Tem compaixão significa: tem misericórdia de mim. Senhor, coloca o teu coração na minha miséria. Senhor, não me dê o que eu mereço. Ela reconhece que é pecadora. Mas, querido amigo e irmão, um outro problema que ela precisa enfrentar é que ela tem uma filha horrivelmente endemoninhada. Quem aqui já viu alguém endemoninhado? Levante a mão. Levanta com empolgação, com fé. Um monte de gente. Pode abaixar. É bonito? Você achou legal? Agora imagine alguém horrivelmente endemoniado. Eu contei para o nosso conselho, alguns dias atrás, que lá no interior de Minas Gerais, certa vez, numa reunião de conselho da igreja, foi recebida uma mulher que já tinha sido até contratada como zeladora da igreja.
e perguntaram para ela o seguinte: quem é Jesus para você? E ela não conseguia responder. Ela era oriunda da feitiçaria e do espiritismo. Ela dizia: não, um bom exemplo, um líder social, alguém que se entregou pelos outros. Mas ela não conseguia dizer que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dela. Então o conselho, naquela hora, eu contei, foi domingo passado, não foi na reunião do conselho, agora eu lembrei. O conselho da igreja naquela hora orou por aquela mulher, impôs as mãos, e a mulher ficou possessa de demônio, na reunião do conselho. E naquela hora, então, eles oraram, expulsaram o demônio, e um dos presbíteros, era o mais jovem à época, ficou responsável de levá-la para casa. E quando ele estava levando aquela mulher para casa, ela ficou possessa de novo no carro. E ela falou assim: eu vou te matar. Ele abriu a porta do carro no meio da rodovia e falou: vai nada, vai embora, empurrou a mulher. Fechou a porta e deixou a mulher no meio da estrada. Ele me contou isso. Olha para você ver. E aquela mulher nem estava horrivelmente endemoniada. Se fosse com você, essa mulher enfrenta os seus problemas. Ela vai até Jesus, reconhecendo que é pecadora, que não faz parte do povo de Deus, que tem sérios problemas a enfrentar. Mas ela não fica choramingando num canto, ela não fica se vitimizando. Ela olha para os seus problemas e reconhece em Jesus a única esperança que ela tem. E ela vai até Jesus. Mãe, se você quer ser uma mãe cheia de fé, enfrente os seus problemas, conforme a palavra de Deus ensina, e vá até Jesus. Uma das mães da história da igreja que mais me impressiona é nossa irmã Mônica, mãe de Agostinho. Mulher crente, trouxe o seu filho à igreja para ser batizado, quando ainda era criança, século IV, século V da nossa era cristã. Mas seu marido era um homem ímpio, ela levou o menino à igreja até quando pôde. E chegou na adolescência, aquele jovem se apaixonou pela luxúria e pelo pecado e se entregou a uma sexualidade intensa e não queria saber de Jesus. Seu pai, um homem de posses, mandou-lhe para estudar em uma das melhores escolas de oratória do mundo. E ele se tornou um grande professor de retórica e abraçou o maniqueísmo, que crê que o mundo é governado por dois grandes princípios, o princípio do bem e o princípio do mal, e eles lutam entre si, e como fruto dessa luta entre o bem e o mal, há o equilíbrio do que acontece no mundo. Mas sua mãe orava intensamente pela conversão daquele moço. Ele, por fim, próximo dos 18 anos, arrumou uma amante, teve um filho com ela, e o filho ficou com ele, e eles se mudaram para a Itália. E quando eles se mudaram para a Itália, ele já ali na fase dos 30 anos, ela começou a frequentar a igreja de Milão. Eu gosto de brincar, fazer anacronismo, tá? A igreja presbiteriana de Milão. O pastor era o reverendo Ambrósio de Milão. É claro que nem havia presbiterianismo ainda, viu? Mas a igreja de Milão era pastoreada por Ambrósio. E como vocês fazem aquela fila da peregrinação dominical, porque ama o seu pastor e o pastor ama vocês, nós queremos nos abraçar todos os domingos. Se fazia fila lá na igreja de Milão. E Mônica, desesperada, não estava nem aí com quem estava atrás na fila. Você já viu? Alguns são assim, né? Está nem aí. Pastor, meu filho está desviado, pastor. Eu tenho orado por esse menino, mas ele está tão perdido. Pastor, eu não tive filho para ir para o inferno. Pastor, ora pelo meu filho. Pastor, não sei o quê. Ambrósio, tão angustiado, falou: tem dó, Mônica. Esse menino não vai se perder. Eu nunca vi se perder um filho de tantas lágrimas. É claro que nós não cremos na regeneração pelo choro das mães, tá? Fique claro.
Mas Deus ouve a oração das mães. E no momento oportuno, um dia no seu jardim, Agostinho ouviu uma voz dizendo: toma e lê, toma e lê. E tomou e leu Romanos, dizendo que nós, que somos da luz, abandonamos as obras das trevas e andamos de dia e vivemos para a glória de Deus. E ali ele foi convertido e se tornou um dos principais teólogos da igreja de Cristo Jesus, um dos principais pregadores da igreja cristã. Lutero, Calvino aprenderam justificação pela fé, predestinação, lendo, não somente Paulo, lendo também Agostinho de Hipona. Tudo porque uma mãe reconheceu qual era a sua luta e lutou o quanto pôde na presença do Senhor. Mãe, quais são os seus problemas nessa manhã? Talvez você está aqui: pastor, o meu problema é que o meu marido é ímpio. Eu tento trazer meus filhos para a igreja, ele tenta levar para o mundo. Pastor, o meu problema é que eu nem marido tenho mais. Eu tenho que ser pai e mãe dentro dessa casa. Pastor, eu tenho um marido que diz que é crente, mas ele é um indolente. Não se preocupa se os meninos vão à igreja, não dá testemunho. Pastor, nós estamos passando um aperto financeiro de matar. Pastor, eu estou muito cansada, pastor, situação complicada demais. Qual é o seu problema, mãe? Pastor, meu filho está doente. A situação não é fácil. Quais são os seus problemas, mãe? Não somente mãe, crente, você que está aqui. Qual é a luta que você está enfrentando hoje? Reconheça a sua luta, reconheça a sua dor. Não fique se vitimizando. Pegue os seus problemas e leve para o Senhor. Foi isso que aquela mulher fez. É isso que eu e você temos que fazer todos os dias da nossa vida. Como ser um cristão cheio de fé, como ser uma mãe cheia de fé, enfrente os seus problemas. Mas talvez você me pergunte nesta manhã: pastor, como ser um cristão cheio de fé? Em segundo lugar, o texto diz: clame a Jesus. Como ser um cristão cheio de fé? Como ser uma mãe cheia de fé? Clame a Jesus. Ao olharmos para o texto, a palavra de Deus nos diz no versículo de número 22, que aquela mulher clamava. O verbo está no pretérito imperfeito da nossa língua. E o pretérito imperfeito da nossa língua é filho, é neto do imperfeito no grego, que tem o mesmo sentido, uma ação contínua e incompleta no passado. Aquela mulher clamava, indica perseverança. Ela não clamou uma vez só, não foi uma ação perfeita, era algo contínuo. Ela clamava, 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 não parava de clamar. E no seu clamor, ela reconhece algo que nem o povo de Israel reconheceu. Ela diz a Jesus: Senhor, filho de Davi. Ela reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra usada para Senhor aqui significa soberano. Ela está reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis. Mas ela nos deixa mais perplexos ainda, porque mesmo que não tivesse sido criada na igreja, ela diz que Jesus é filho de Davi. E essa promessa feita a Davi, 1000 anos antes de Jesus nascer, lá no segundo livro das Crônicas, Deus disse a Davi que daria no seu trono um rei, cujo reino seria sempiterno. E Deus diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Essa mulher reconhece que Jesus é o soberano Deus, e ela reconhece que ele é o Messias prometido.
Para clamar a Jesus, você tem que reconhecer que Ele é o soberano, o Senhor dos senhores. E você tem que reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que te amou e morreu na cruz para pagar os teus horríveis, feios e tristes pecados. Esta mulher reconhece que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o seu Rei, é o Salvador prometido, e ela crê nele como seu Senhor. Só pode clamar a Jesus quem verdadeiramente tem fé em Cristo Jesus. Pastor, e o que ela clamava sem parar? Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela persevera no seu clamor: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, Tiro e Sidom é região de praia. É igual São Paulo aqui, quando dá um feriado, quem pode some para a praia. É perto, né? Jesus estava provavelmente, eu imagino que ele está caminhando ali à beira-mar, com seus discípulos, a brisa do mar, e ela: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Os discípulos nem tanto por piedade, vai falar: tem dor, Jesus! O senhor não está vendo que essa mulher não para de clamar atrás de nós? Despede-a! Manda essa mulher embora! Está enchendo a paciência, Senhor! E Jesus disse: não. Só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse primeiro momento, não atendo ninguém que não seja judeu. Depois vocês pregam aí para o mundo inteiro. E aquela mulher vem e se ajoelha aos pés de Jesus e pede socorro. Ela persevera no seu clamor. Para clamar a Jesus, você precisa reconhecer que Ele é o soberano, o Filho de Deus e o seu único Senhor e Salvador. E para viver uma vida de oração, você tem que clamar continuamente ao Senhor Jesus. Você não pode desistir. Você tem que clamar um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irmãos, nesses 22 anos de ministério ordenado, e nesses 26 anos como pregador do Evangelho de Cristo, eu tenho visto mães orarem décadas por filhos, pais orando décadas por seus filhos, e alguns nem veem a conversão dos seus filhos. Eu já vi isso mais de uma vez, mães que oram 20, 30 anos pelos seus filhos, e de repente elas morrem, vão para a glória, e o filho às vezes se converte até no sepultamento da própria mãe. Nós não podemos deixar de clamar, nós não podemos abandonar a luta. Nós temos que levar os nossos filhos a Deus, nós temos que levar a nossa família aos pés do Senhor Jesus, nós temos que lutar por eles toda a vida. Os pais mais velhos podem testemunhar para nós. Nós achamos que quando os filhos são pequenos nós só vamos ter trabalho nessa época, mas eles crescem e nós ainda olhamos para eles, e eles se casam, e ainda que sejam bem casados, nós ainda oramos por eles. É para a vida inteira. É por isso que, se nós queremos ser pais, mães, cristãos cheios de fé, nós temos que ser pessoas que clamam a Jesus e dobram seus joelhos e recorrem à sua intervenção, à sua salvação, ao seu poder, à sua transformação. Clame a Jesus. Sabe por quê? Porque eu não posso mudar o coração de ninguém. Eu não posso mudar o coração de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes nós fazemos isso aqui. Sábado de manhã tem uma reunião de oração nessa igreja. E às vezes quando a gente dobra o joelho aqui, e já teve dia que eu fiz isso literalmente, orei em cada banco: Senhor, abençoa quem vai sentar aqui amanhã. Eu não sei quem vai sentar nesse banco, mas abençoa a mãe, abençoa o pai, abençoa o filho, abençoa a filha, abençoa os seus problemas. Se estiver enfrentando divórcio, se estiver enfrentando crise financeira, se tiver uma angústia, se tiver uma depressão, nós oramos por todos vocês, antes de vocês estarem aqui. Porque a obra de Deus não pode ser feita no poder da carne, amados irmãos. Nós não podemos confiar somente na quantidade do nosso conhecimento, nem no mero poder da nossa eloquência, porque eloquência pode agradar a homens, mas somente o poder do Espírito Santo de Deus pode transformar o coração de cada um de vocês. É por isso que nós oramos, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer.
E já que é Dia das Mães, eu me lembrei de uma das grandes mães da história da igreja, chamada Susanna Wesley. A mãe de John Wesley. John Wesley, junto com George Whitefield, que era reformado como nós, foi muito usado no grande avivamento do século XVIII. Ele era um pastor anglicano e foi o fundador do metodismo. Infelizmente, ele não cria nas doutrinas da graça como nós. Mas o Senhor o usou na pregação do Evangelho e ele ganhou milhares de almas para Cristo Jesus. E Wesley, até o final da sua vida, era alguém que se correspondia com a sua mãe e teve muita amizade com ela. E ele viveu muito tempo depois dela, pregou muito tempo, organizava os grupos metodistas. Ele chegava, pregava num avivamento, quem se convertia ele organizava em pequenos grupos e aquelas pessoas continuavam estudando a palavra de Deus e buscando o avivamento espiritual. John Wesley era um homem de profunda oração. Pastor, onde ele aprendeu a orar? Dona Susana tinha 19 filhos. Para a mãe que reclama aí, 19 filhos. E sabe o que ela fazia? Ela era tão organizada, que ela tirava 1 hora por semana, era o trabalho dela, para ter um tempo individual com cada filho. E com aquele filho, naquela hora, ela sentava, ela via onde parou a lição bíblica, ela lia a Bíblia com ele, perguntava sobre a sua alma, perguntava sobre o seu relacionamento com Jesus, perguntava se ele estava caminhando numa vida piedosa, e ela investia 1 hora por semana na vida de cada um dos filhos. 3 filhos dela foram pastores. Samuel, o mais velho, foi pastor de uma igreja local. John Wesley, um avivalista, um dos maiores pregadores da história da igreja de Cristo Jesus. Charles Wesley, um grande compositor de hinos que a igreja de Cristo Jesus canta até os dias de hoje. Susana dedicava 1 hora para cada filho toda semana, para que levá-los aos pés de Jesus e para ensiná-los a ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Mãe, você ora com seus filhos? Muitas vezes nós queremos ensinar os nossos filhos a resolver os seus problemas de maneira carnal. E nossos filhos precisam entender que sem o Senhor eles não podem fazer nada. Esse ano lá em casa, amados irmãos e irmãs, é um ano de muito estudo. Tem gente se preparando para entrar na faculdade o ano que vem. É violento. Mas uma das coisas que nós conversamos é que não adianta nada estudar o dia inteiro se nós não dedicamos 5 minutos do nosso dia para estar na presença de Jesus. Se você se levanta e sai para o seu trabalho, e trabalha o dia inteiro e não ora, você é um soberbo. Você acha que as coisas dependem de você. Sem o Senhor nós não fazemos nada corretamente. É ano de trabalho duro, vamos trabalhar. Comecemos com o Senhor logo de manhã. Paremos no meio do dia, falemos com o Senhor. Terminemos o dia buscando a presença de Jesus. Clame ao Senhor. Leve seus filhos a Deus. Leve os seus problemas a Deus. Irmãos, o que os nossos filhos aprendem? Lá em casa os meninos até devem se sentir até meio assediados às vezes. Porque eu sento com eles, o que vocês estão aprendendo comigo? O que vocês estão aprendendo com sua mãe? Eles, de novo, pai, de novo. De novo. Porque, irmãos, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que os nossos filhos estão aprendendo conosco? Preste atenção, seus filhos aprendem com tudo que você faz, até com as suas más atitudes, inclusive com as suas atitudes rebeldes. E sem perceber, você pode estar formando rebeldes dentro da sua casa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde. Que nós vivamos vida piedosa. Que nós nos dediquemos ao clamor e a entregarmos-nos a Cristo Jesus todos os dias. Que nós levemos os nossos filhos a Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Como ser um cristão cheio de fé? Clame a Jesus.
Que a oração seja a atmosfera da sua vida. Que a oração seja o ar que você respira. Que a oração seja o tempo no qual você não faz por obrigação, nem faz o que você faz no domingo. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém! Que seja um tempo em que você conversa com o seu Pai. Que você rasga o coração. Que você diz para o Senhor que você precisa dEle. Que você não é nada sem Ele. Que você agradece pela salvação que recebeu em Cristo Jesus. E você clama a sua bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém. Que Deus faça de você um homem de oração, amém, meu irmão? Que Deus faça de você uma mulher de oração, minha irmã, uma mãe de oração, em nome de Jesus, amém. Que nossos filhos aprendam a orar, vendo-nos orar, invocar a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus, amém. Mas talvez você me pergunte, pastor, como ser um cristão cheio de fé? Em primeiro lugar, o texto diz, enfrente os seus problemas. Em segundo lugar, clame a Jesus. Mas em terceiro e último lugar, o texto nos diz, seja humilde. Como ser um cristão cheio de fé? Seja humilde. Como ser uma mãe cheia de fé? Seja humilde. Vamos para o texto da palavra de Deus. Versículo de número 26 a 28. Eu vou ler o 26, vocês o 27, nós todos o 28. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Todos o 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Imagine ela clamando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Imagina, virou ataque cantileno. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E os discípulos têm dó, Senhor, manda essa mulher embora. E de repente, então, ele fala, eu não vim para as ovelhas perdidas do mundão, vim só para o povo de Israel. Depois vocês pregam para todo mundo aí. E naquele momento a mulher para de joelhos. Eu imagino, irmãos, que o coração de Jesus já está assim, ó. Até baixar o microfone, o Levi abaixou. Jesus é a compaixão em pessoa. O Senhor está dando uma de durão ali naquela hora, para ensinar uma lição para os discípulos, para mim e para você. A mulher se ajoelhou, segurou na roupa de Jesus e falou assim, Senhor, socorre-me. As mulheres sabem derreter o coração dos homens. Deus deu esse talento a elas. E ela está ali de joelhos, Senhor, socorre-me. E Jesus pisa mais no acelerador ainda. Sinto muito, não respondo oração de cachorro. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se fosse uma nordestina arretada, já pensou? Arrancava da peixeira, cachorro! Cachorro não! Riscava a peixeira, já saía fogo assim, né? Cachorro não! Cachorro é a senhora! Oh, parou. Não vou responder a oração de cachorro. Não vou tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que essa mulher faz? Tudo bem, Senhor. Estou contextualizando, tá? Se o Senhor diz que eu sou cachorro, eu sou vira-lata. Tem pedigree nenhum. Não tenho raça nenhuma. Estou virando lata no meio da rua. Sim, Senhor,
porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Até o cachorrinho é o Senhor que alimenta. Senhor, eu sou cachorro assim, mas até o cachorrinho. O que ela está dizendo? Os judeus receberam a revelação. Ela, Senhor, mas as migalhas estão caindo para nós, ainda que eu não seja do povo da aliança. Eu sou abençoada pelo Senhor. Eu sou sustentada pelo Senhor. Aquela mulher se humilha diante de Jesus. E aí ele brada do íntimo. Veja bem que o texto aqui tem uma exclamação: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E aí, irmão, eu imagino que a capetaiada toda, gritando, saiu de dentro da filha da mulher. Grande é a tua fé, o texto não fala, mas a capetaiada saiu, irmão. A Bíblia diz que naquele momento a filha daquela mulher ficou sã. Essa fé que impacta, que comove o coração do Senhor Jesus, é a fé de quem se humilha na presença dEle. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor, nós não merecemos nada. A palavra de Deus diz no Salmo 49, Senhor, se observares iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Mas contigo está o perdão para que te temam. Se Deus for tratar-nos conforme os nossos atos merecem, nós temos que ser lançados, irmãos e irmãs, no quinto dos infernos. Uma vez eu ouvi um pregador brasileiro aí, graças a Deus não é reformado nem presbiteriano, dizendo o seguinte, enquanto falava: Deus, aqui quem está falando com o Senhor é teu filho fulano de tal. Eu falei: ainda bem que eu não sou Deus, senão eu sou um raio na cabeça dele na hora. Que homem sem noção! Nós somos pecadores. Como é que alguém tem a ousadia de falar assim com o Senhor? Se Deus for nos tratar conforme nossos méritos, nós seremos executados nesse exato momento. A Bíblia diz que o coração quebrantado e humilde, esse coração tu não desprezarás. Ó Deus! Ano passado eu preguei aqui no Dia das Mães sobre Ana, lembra de Ana? Casada com Eucana. Naquela época era tolerável, ainda que não era permitido, que o homem tivesse mais de uma mulher. Eucana, apaixonado por Ana, ela não teve filhos, provavelmente casou com Penina depois. Penina tem muitos filhos. Eles sobem para Siló para o dia do sacrifício, na hora de repartir o sacrifício. Naquela época, a mulher só tinha valor se ela tivesse filho. E Penina falando: você não presta para nada, hein, Ana? Eu dei um montão de filho para Eucana aqui, você não presta nem para dar um menino, né? Para esse homem. Ela era estéril. E Ana chorava. E Eucana, muito humilde, né? Disse para ela, eu lembro até que lá em casa tinha um DVDzinho que os meninos ouviam, que dizia assim: Ana, por que está chorando? Por que não come? Estás tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Humilde Eucana, né? E Ana entra para o templo de manhã. E ela está chorando: Deus, logo de manhã, se o Senhor me der um filho varão, eu vou consagrar ele ao Senhor. Não vai passar navalha na cabeça, Nazireu, consagrado a Deus. Eu vou trazer ele para o templo assim que ele desmamar. E ele vai passar todos os dias na sua presença. E ela ora, ela chora, ela se humilha, ela ora, ela chora. E ali o sacerdote encostado na coluna, né, olha para ela mexendo a boca e acha que ela está bêbada logo de manhã. Ele olha para ela e diz assim: mulher, isso é hora de você estar dominada por esse vinho. Se fosse brasileiro, ia dizer: larga a marvada dessa cachaça, dona! E ela fala: não, pastor, eu não estou bêbada, não. Não me tenha por filha de Belial, eu sou mulher angustiada de espírito. Estou orando por um filho. E Eli, tomado por Deus, falou: vai em paz. Deus vai te conceder o filho. E ela teve o filho. E trouxe de volta.
Mas Ana estava tão desesperada e se humilhava tanto por aquele filho, que foi confundida como uma mulher embriagada. Gente, mãe paga mico. Fala sério. Até as mais discretas. Né? Às vezes você vai, ontem nós não fomos na homenagem do colégio, nem eu, nem muitos dos nossos presbíteros, porque tivemos reunião aqui. Mas às vezes você vê as crianças lá apresentando, aquele lá é meu filho, que coisa linda da mamãe, começa a tirar foto, aplaudir no meio de todo mundo. Você fala assim, meu Deus, mãe paga mico. Porque fica encantada, impactada por ver a bênção na vida do seu filho. Então, quando tem que se humilhar, quando tem que orar, quando tem que chorar, quando tem que lutar. Eu uma vez ouvi falar de uma mãe que o filho estava doente, precisando entrar no hospital, e o hospital público, aquela filha, você sabe como é, o filho teve um acidente, ela, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer, e começou um escândalo, algo desesperado, o pessoal ficou tão impactado lá na emergência que botou o menino para dentro e atendeu. Né? Tamanho o desespero daquela mãe, porque mãe se humilha, e está disposta a passar qualquer coisa, por amor dos seus filhos. Irmãos, eu vi 3 partos lá em casa, misericórdia. Eu quase desmaiava algumas vezes. Filho, sua mãe sofre por você desde quando você chegou a esse mundo. Está na hora de tratar melhor sua mãe. Não é fácil o que ela passou por você. Carregar você dentro da barriga tantos meses, sofrer naquele parto por você, quantas noites sem dormir. Tem bebê que dorme rápido, tem uns que ficam 2, 3 anos sem dormir. E quando adoece, como é que a mamãe fica ruim? Quando machuca, tem um acidente, quando tira uma nota ruim na escola, quando é rejeitado no meio dos colegas, nós pais somos mais durões, né? Nós damos um jeito, fazemos um meio de campo ali, mas quando o filho é rejeitado, a mãe fica mais sofrida. Já viu? Às vezes as crianças vão brincar no parquinho, eu já vi isso também. De repente as crianças começam a brigar. Aí a mãe vai defender seu filho, a outra defende seu filho, armou-se uma confusão. Hein? As crianças, tá bom, paramos, se beijam, continuam brincando e as mães ficam brigadas para sempre. Só para você ter ideia da intensidade desse negócio. Mas as mães se humilham. E mãe, eu quero desafiar você a se humilhar na presença do Senhor. A entender que aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode fazer. Eu vejo pais que criaram seus filhos na igreja, de repente os filhos cresceram, tomaram outro rumo. Pastor, não ensinei isso para o meu filho. Agora tem que orar, mãe. Se humilhe na presença do Senhor. Tenha sabedoria. Nem tudo a gente pode sair falando. Essa semana eu estava relembrando a história da mãe de Ashbel Green Simonton e da mãe do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ambas consagraram seus filhos a Deus na hora em que eles nasceram. Mas quando eles cresceram, elas não ficaram dizendo, tem que ser pastor, consagrei você, tem que ser pastor, não. Deixaram, se humilharam. Deus, mãe, faz o trabalho dele. Você, mãe, faz o seu. Você não tem, mãe, o poder de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então, mãe, o seu papel é se humilhar. É prostrar os seus joelhos e dizer, Senhor, eu não sou nada diante de Ti, mas eu confio na Tua bondade, na Tua graça e no Teu poder. E no dia em que seu filho for promovido, continue humilde. Eu fui impactada com uma mãe
que intercedeu por mim mais de 20 anos, foi minha ovelha no início lá do Chile. Mulher de oração. O filho dela se tornou coronel do exército chileno. Uau! Um dos postos mais importantes daquela nação. Trabalhou no Egito, em missões de paz, em Israel, em vários lugares do mundo. De repente, aquele moço, foi feita uma pesquisa entre vários coronéis do mundo para coordenar missões de paz na ONU. E o filho daquela mãe foi nomeado para trabalhar na ONU. Eu era pastor dele, mudou-se para Nova York. Chegou, mãe, vou trabalhar na ONU. Filho, dobra o seu joelho e reconhece que foi Jesus. Porque eu e você reconhecemos que você não tem capacidade nenhuma. Porque se fosse pela sua capacidade, você não estaria lá. Eita, mãe maravilhosa! Cara, é um líder internacional. E ela bota o camarada no seu lugar. Ensina o filho a ser humilde até o último dia da sua vida. Ao olhar para esse texto, eu quero perguntar a você, se Jesus tivesse que dar uma nota de 0 a 10 à sua fé, qual a nota ele daria? Se Jesus viesse a fazer alguma avaliação acerca da sua fé, qual seria a avaliação dele? A essa mulher ele disse, oh mulher, grande é a tua fé. Como ser um cristão cheio de fé, como ser uma mãe cheia de fé, enfrente os seus problemas. Clame constantemente a Jesus, reconhecendo que Ele é o seu único Senhor e Salvador. Se humilhe na presença do Senhor, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Minha oração é que Deus diga às mães da unida, ó mulheres, grande é a vossa fé. A minha oração é que o Senhor diga individualmente a cada cristão da unida, ó meu filho, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, que o Senhor faça de nós, homens e mulheres, cheios de fé, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém.